A psicose é um dos problemas da psicanálise, pelo menos em um início. Freud entendia que a psicanálise podia ser uma técnica, uma prática clínica que lidava com neuroses de transferência, neurose obsessiva, neurose histérica, fobias, neuroses de angústia. Mas as neuroses narcísicas, a psicose, a esquizofrenia, eram realmente um problema. Nós vimos em um vídeo anterior, em um podcast anterior, com a doutora Francis Juliana Fontana, que Freud de algum modo lida com a questão da psicose. E Lacan avança nesse sentido, numa tentativa de elaborar uma clínica da psicose, pelo menos em seu primeiro ensino. Até aí nós vimos em um vídeo anterior, como dizia, com a professora e doutora Francis Juliana Fontana. Hoje nós vamos abordar a psicose no último ensino de Lacan. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Bom dia, Francis. Tudo Olá, bem? tudo bem, Daniel, né? A todos, né? Bom dia. Então, a gente está interessado em saber como é que Lacan trabalha em seu último ensino com a questão das psicoses. Sabemos que os seminários de Lacan, mais de 20, 26 seminários, e que foram um atrás do outro, são 26 anos de ensino. Isso fez um percurso que foi elaborando diferentes noções teóricas, diferentes modos de entender o sintoma, diferentes modos de entender o fim de análise e também diferentes modos de, pelo menos aparentemente, de entender a psicose. Há um modo de entender a psicose nos primeiros anos do ensino de Lacan e outro modo de entender a psicose nos últimos anos de seu ensino? Então, Daniel, é muito importante que a gente deixe, né, bem claro esses conceitos do Lacan. No primeiro ensino, o Lacan retoma os escritos freudianos, né, a partir do caso Schreber. E ele se dedica a estudar qual seria, né, o fator principal que participaria do desencadeamento da psicose. Né? Lacan, então, está muito voltado para isso, né? Para esse momento do desencadeamento e qual seria, né, a possível estabilização da psicose. Ele, nesse primeiro ensino, vai dar algumas notas de abertura, né? Ele vai falar, então, a respeito da identificação imaginária, né, a respeito das criações sublimadoras, ele vai falar da passagem ao ato e, né, e a metáfora paterna, né, a metáfora delirante, como uma possível saída, né, uma estabilização na psicose. Só que nesse momento ele está, né, tomado pelo caso Schreber, e ele volta os seus estudos por uma psicose desencadeada. Isso que é importante que a gente defina muito, né, do primeiro ensino para o segundo ensino. Qual que é a questão, como ele toma, né, a questão das psicoses no segundo ensino? É justamente a partir dos escritos de James Joyce. Ele vai, né, se ater a esses livros de James Joyce e ele vai perceber, ele vai estudar, ele passa todo o seminário 23, né, tocado e tomado pelos escritos de Joyce. É a partir desses escritos que ele vai fundamentar o que ele já vinha trabalhando. O Lacan vinha desde o seminário 16, 17, né, trabalhando e percebendo que esse dispositivo clínico voltado ao significante, significado, não dava mais conta do que ele queria trabalhar em termos de psicose, em termos até de neurose. E o que ele queria trabalhar em termos de psicose e neurose? Ele queria trabalhar mais como o sujeito,
né, vai poder se apropriar da forma de gozo dele, de como ele lida com o próprio sintoma, né, como ele se apropria do sintoma para poder estabilizar. Né? Ele não pensa mais no sintoma como algo a ser, né, curado, eliminado, retirado. Tanto que ele vai falar de sintoma depois. Então, ele começa a estudar a questão do né, do gozo, essas questões mais ligadas às possibilidades que cada sujeito tem, né, a fazer com o seu sintoma. E aí, no seminário 23, que ele vai definitivamente instituir a clínica do real. Né? Ele diz no seminário 23, até aqui eu vinculei coisas ditas freudianas. Né? A partir daqui, né, a clínica do real vai se instituir, porque o real eu o criei. Né? O real é o meu sintoma. O que seria o real? O que seria a clínica do real? Nessa clínica do real, então, ele vai, de alguma forma, rever alguns conceitos, por exemplo, essa questão do significante, do significado, a questão da influência do julgo familiar, né? Tirando um pouco esse estatuto desses conceitos, ele vai começar a perceber e falar mais do corpo, né? E do falacer. O falacer tem um corpo, ele possui um corpo. E ele vai, então, falar a partir desse lugar. E ele, então, toma o caso Joyce, estuda o caso Joyce, justamente para delimitar ou para colocar que a psicose ela pode ser não desencadeada, né? Que foi como o Joyce se arranjou para não se tornar clinicamente um psicótico. Né? Ou seja, que Lacan, então, digamos assim, inicia seu ensino lá pelos anos 1953, com que ele institui como primeiro seminário. Sabemos que tem seminários anteriores a esse, mas Lacan decide que a partir de 1953, com o seminário 1, começa seu ensino. Você disse que nos seminários 17, 18, 19 vai reformular seu ensino e, portanto, vai reformular a clínica. E no seminário 23 ele reformula, propriamente dito, a clínica a partir da leitura do Joyce e a partir do caso Joyce como uma espécie de psicose não desencadeada. E isso implicaria numa mudança da noção de sintoma e da noção de corpo também. Exatamente. Né? Ele, então, vai pensar a clínica da psicose a partir do não desencadeamento, do que é possível que o sujeito possa fazer, né, com o seu próprio corpo, com o seu próprio modo sintomático, modalidade de gozo, para não desencadear. O que aconteceu com o Joyce? A escrita dele faz com que ele consiga organizar os 3 registros e construir ou colocar ali, para segurar os 3 registros, um novo ego, um novo eu. Tanto que Joyce fala, eu sou escritor, né? Eu vou ser lido por mais tantos anos. Né? O ego dele se reconstrói, né? E faz com que os 3 nós borromianos não se desenlacem. Por isso ele não desencadeia. Né? E aí ele vai, então, falando numa psicose não desencadeada. Ele fala isso no seminário 23, né, que Joyce não era louco, ele diz. Essas palavras dele. Você disse no encontro anterior que o psicanalista lá no seminário 3 cumpriria a função de secretário do alienado, de secretário do paciente, e explicou que isso significava. Qual seria o lugar do analista nessa clínica do real a partir do seminário 23, nessa relação com essa apropriação do sintoma
que o paciente faz? Uhum. Então, na psicose, o psicanalista participa dessa construção do corpo. O sujeito, no momento que ele tem um desmonte do corpo, né, o corpo cai. É isso que o Lacan diz. Ou seja, o imaginário cai. E ele não tem o corpo, o eu construído, né, as bordas construídas. Isso acontece com o Joyce quando ele leva uma surra, né, lá na infância, que é uma passagem que tem. Né, ele diz que ele não sente dor nenhuma. É como se o corpo não estivesse presente. Né? Aí ele não desencadeia, porque ele começa a escrever, se localiza no lugar de escritor, mas o corpo está fragilizado. Né? O eu, porque é o eu que faz, né, essa borda, que dá consistência ao imaginário. Então, o psicanalista, ele participa dessa construção do corpo. Ele precisa estar presente, não é mais só como secretário do alienado. Ele está presente, ele precisa, de alguma forma, ajudar o psicótico a localizar essa construção do corpo, essas bricolagens, essas invenções, essa nova saída que o psicótico faz para poder sustentar o corpo. E esse trabalho, o psicanalista faz como? Com sessões de 50 minutos, uma vez por dia, como fazia Freud, com sessões de tempo variável que podem durar 3 minutos, com sessões de uma vez por semana. Como é que é a prática clínica desse tipo de trabalho? A prática clínica segue mais ou menos, né, um combinado a partir da clínica lacaniana, uma vez por semana, né, 40, 45 minutos, mas a diferença, né, a principal lugar que o psicanalista vai ter que ocupar aí é de realmente estar validando essa construção, essa invenção. Então, né, pelo menos é como eu trabalho na minha clínica, né, eu fico, né, de certa forma ali, né, participando. Não é só um trabalho naquele horário, é naquele horário. Se em algum momento estiver sendo tomado por um gozo invasivo, né, por um delírio, uma alucinação, pode me ligar, pode marcar outro horário. É participar mesmo da construção. Não tem uma regra, né? Não é só uma vez por semana. Se precisar 2, 3, 4, 5, até no domingo, se precisar. Né? É diferente. Comumente, mais ou menos, poderíamos entender o que é um delírio, o que é uma alucinação. O que seria um gozo invasivo? Então, na psicose, o gozo invasivo é justamente essa invasão do outro. O outro o invade. Né? O outro não só o outro enquanto semelhante, o outro do mundo. Né? Ele, como não tem essa borda, o eu está despedaçado, então as coisas o invadem. A fala do outro invade, né? A voz do outro invade, o olhar do outro invade, e isso acaba tendo uma consistência que ele supostamente não tem como suportar. Isso é o gozo invasivo na psicose, né? Algo que invade, porque as bordas do corpo estão né, desmontadas, né? Ele não tem a borda. De alguma forma, quando a gente pensa nessa primeira época de Lacan e o Seminário 3 e o Seminário da Psicose, pensamos também que, de algum modo, Lacan absorve, se apropria de elementos da linguística, de elementos da etnografia, com os quais ele construi, de alguma forma, dispositivos que lhe permitem a prática clínica. Quais são os recursos de Lacan já nesses anos desse último ensino? Então, me parece que o Lacan estava muito atento ao que estava acontecendo naquele momento histórico. O Lacan nunca deixou de estar, né, num hospital psiquiátrico, ele está mais envolvido, né, sempre com a clínica das psicoses do que o Freud,
E o que estava sendo construído naquele momento na França, após o 68 de maio, né, são muitas ações militantes, né, muitas ações de psicanalistas que estavam, de alguma forma, contestando a psicanálise. Né? Essa psicanálise muito ortodoxa, né? Essa psicanálise muito baseada em elementos, em dispositivos clínicos ainda voltado, né, para a clínica freudiana. Então, Lacan está participando dessas conversas, isso que é o momento histórico que faz com que ele comece a repensar a própria teoria, né? Principalmente no que diz respeito às psicoses. Não se sustenta mais a psicose só em função do nome do pai zero e Φ zero. Existem psicoses que não desencadeiam, né? Então ele vai começar a falar dos nomes do pai. Existe a possibilidade de outras frentes fazer essa função de nome do pai. Né? Aí a gente sabe que naquele momento histórico a gente tem o lançamento também do Antiédipo, né? Que é um livro que de alguma forma vai ser um embate, né? Ele abre uma outra questão aí frente à psicanálise. E a gente tem que lembrar que o Lacan, ele era muito próximo do Deleuze e do Guattari. Né? Eles eram amigos, eles trabalhavam juntos. No seminário 16, o Lacan faz 10 vezes menção elogiando o Deleuze. Então, eles estão discutindo essas questões. E Deleuze e Guattari faziam parte desse movimento de crítica a essa tradição clínica e teórica da psicanálise que se praticava na França naquela época. Eles começam a ver isso, né? Eles começam a fazer essa crítica, mas isso de alguma forma não era uma crítica, era uma possibilidade de repensar algumas bases teóricas da psicanálise. Né? E aí eles se juntam, ficam por um ano escrevendo o Antiédipo. Né? E é nesse momento que o Lacan rompe com eles, quando o Antiédipo é lançado. Mas antes disso, antes de 1972, quando o Antiédipo é lançado, eles participavam de discussões, o Lacan foi até a casa do Deleuze, enfim, eles discutiam conceitos. Né? E isso contribui à reformulação da clínica de Lacan. E depois de Lacan morto, depois do final de Lacan, do desfecho da escola lacaniana, como é que fica a psicose hoje, no campo psicanalítico? Então, acho que de quem bebe, né, das águas aí ainda do Lacan, quem tem contato com o Seminário 23, pode repensar a clínica da psicanálise por essa via. Né? O que é uma psicose não desencadeada? É uma estrutura psicótica que tem sintomas particulares, mas não desencadeou. Então, acho que essa é a profundeza desse seminário. Quando o Lacan lança esse conceito de psicose não desencadeada. Então, quem está próximo do Seminário 23 vai, né, ter que se haver com essas reformulações. Né? O Lacan, ele diz, até aqui eu vinculei coisas freudianas, agora é a minha clínica. Aí ele vai colocar novos conceitos, né, que é o falacer, o corpo, né, são outros dispositivos clínicos que ele vai dando ênfase no Seminário 23. E a partir daí, então, se realiza a clínica contemporânea. Isso, exatamente, né? Nos novos sintomas, enfim, né? É uma clínica que é muito mais localizada no sintoma, né? Ele diz dessa possibilidade de o sujeito, né, estar aí no mundo, mesmo com uma estrutura psicótica e sem desencadear. Muito obrigado, Francis Juliana Fontana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, Daniel. Terminamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.